Se você é mulher e tem bastante resistência à ideia de largar tudo, deixar seu trabalho, seus planos para ir cuidar dos filhos e da casa, esse é o vídeo que você precisa ver. Caso você não seja mulher também, mas queira convencer alguma amiga, sua esposa, alguma pessoa que você conhece, também assista esse vídeo. Nós apresentaremos os argumentos de J.K. Chesterton, então vamos comigo nas nossas lições chestertonianas. Quando se ouve falar sobre homeschooling, a gente falou sobre isso. Caso você não tenha visto o vídeo, vou deixar aqui no card, mas vê depois que acabar esse vídeo, tá? Dá pra ver esse vídeo aqui sem aquele outro, mas é um complemento interessante. Mas enfim, quando se ouve falar sobre homeschooling, puxa, a mulher vai ter várias resistências. Além de algumas falácias normais que nós abordamos no outro vídeo que eu acabei de recomendar, existe uma série de empecilhos para a mulher em si, se vale a pena, coisas nesse sentido. E, de certa forma, ela enfrenta uma resistência cultural. A gente tem que admitir que o feminismo venceu a guerra cultural. Por enquanto, ele é vitorioso. Porque a ideia de uma mulher que não sai de casa, não tem uma profissão, não avança, não realiza-se profissionalmente para ficar em casa, é uma ideia absurda. Soa aos nossos ouvidos moderninhos como uma coisa banal. Ok, eu sei que, por exemplo, muitas mulheres que ficam em casa, na nossa cultura, não é para educar os filhos, gerir o lar como administradora. É verdade. Hoje, uma mulher que fica em casa geralmente não vai fazer essas coisas, mas eu estou falando do ideal de mulher, dona de casa, de outra época, que se dedicava a ensinar, a criar os filhos e administrar o lar, de fato, como uma gerente mesmo. A ideia antiga de rainha do lar. É dessa mulher que a gente está falando, e mesmo uma mulher, por mais culta que ela se torne para realizar esse ofício de ensinar as crianças, mesmo ela não vai ser vista na roda de amigas como uma mulher realizada, como uma mulher que fez grandes feitos, né? Vai ser vista como uma fracassada. Então, é desse tipo de coisa que a gente vai falar aqui. Eu vou te apresentar 5 argumentos de J.K. Chesterton para que você reconsidere a ideia de rainha do lar. Esses argumentos, eles são concatenados, é um caso cumulativo, ou seja, às vezes você vai ouvir um e aí você pensa, mas né? Sempre tem outra objeção, então eles se complementam, você precisa ouvir um e depois o outro, então segura a sua objeção, ouça cada um dos argumentos, e aí se você tem uma questão, talvez ela vai ser respondida no próximo argumento. Então você precisa ouvir cada um deles, a gente vai caminhar do mais básico até uma objeção mais pesada. Então você tem que ficar até o final para você entender isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro argumento. Bom, a primeira argumentação de Chesterton a respeito disso aí é a seguinte: observe os críticos, particularmente a experiência pessoal dos críticos com aquilo que eles criticam. O que eu quero dizer? Será que as pessoas que incutiram em nós a ideia de família como algo ruim, esse ideal de mulher como algo ruim, experimentaram isso na vida? Você vai entender que, de repente, muitas vezes, boa parte dos críticos nunca experimentaram a ideia ou o ideal de família, de mãe, de dona de casa, de administradora do lar, do qual nós estamos falando. Isso é muito relevante, é muito importante, e Chesterton faz justamente essa observação no trecho que se segue. Assim sendo, para fins desse livro, propõe tomar um só desses velhos ideais, mas um que talvez seja o mais velho. Toma o princípio da domesticidade, a casa ideal, a família feliz, a sagrada família da história. Por ora, basta dizer que, assim como a Igreja e a República, esse princípio vem sendo atacado, especialmente nesse momento, por quem nunca o conheceu ou por quem falhou em realizá-lo. Um sem número de mulheres modernas rebelam-se em tese contra a domesticidade porque jamais a conheceram na prática. Bom, isso não é necessariamente um argumento com um silogismo, mas lida mais com uma barreira psicológica. Você tem uma série de pessoas criticando o ideal de família e tudo mais, quando são pessoas que nunca experimentaram o ideal de família. Quando são pessoas frustradas em sua vida pessoal,
em sua relação familiar, em sua relação conjugal e que universalizam a sua experiência de fracasso. Então, a primeira dica do Chesterton é essa. Observe quem são os críticos de fato. Embora nós pretendamos nos deter na argumentação de Chesterton, é importante observar que existe o outro lado da moeda de pessoas que de fato experimentam, mas para pagarem de pessoas boas, prestar continência ao politicamente correto, elas vão recomendar para as pessoas tudo quanto é coisa fora dos padrões de família feliz, de família tradicional, quando elas mesmas vão vivenciar essa família tradicional. Então, a gente tem também esse outro caso. E eu acredito que a maioria dos casos vão se resumir a esses dois. Portanto, salvo exceções, ou você tem alguém que nunca experimentou o ideal de família e ela universaliza o seu fracasso, ou a ausência completa dessa experiência, ou você vai ter pessoas que têm essa experiência, mas para prestar continência aí aos bons costumes políticos, ela vai recomendar para todo mundo uma família totalmente desestruturada e tudo mais, enquanto a dela é bem certinha, bem tradicionalzona. Vamos seguir para o nosso próximo argumento. Um dos argumentos que talvez incomode as próprias mulheres, talvez incomode você, mulher que estiver assistindo, é a ideia de que se a mulher for ficar no lar, abandonar a ideia de emprego e assim por diante, se ela for ficar só, exclusivamente no lar, ela vai depender financeiramente do marido. Então muita gente vai falar, poxa, essa ideia da mulher depender financeiramente do marido é horrível, não dá certo e tudo mais. Bom, começa com uma ideia já de família completamente errada. A ideia de casamento, de família secularizada aqui, muito distante do ideal de família judaico-cristão. O que eu quero dizer com isso? Essa ideia de partes distintas do casamento, como, por exemplo, dinheiro seu, dinheiro meu e assim por diante, já começa errado, tudo errado aí. O princípio de como encarar a família está errado. E Chesterton também tem uma observação nessa direção, que é a que a gente vai ver agora. Por que a mulher deveria depender financeiramente do homem? A resposta para essa pergunta é que, entre as pessoas pobres e práticas, ela não depende, exceto no sentido em que ele também depende dela. Um homem pobre e sua esposa formam uma parceria de trabalho. Se um sócio de uma empresa de editores entrevista os autores enquanto o outro entrevista os funcionários, pode-se dizer que um deles depende financeiramente do outro? A ideia de casamento é a ideia de um projeto em comum, com frentes diferentes de combate, de luta, com funções diferentes para cada parte. Portanto, a parceria aqui vai lá, homem, trabalha fora, consiga o dinheiro, traga para casa. Essa é a sua função. Enquanto isso, a mulher vai ter a função de administrar esses recursos, ela vai educar as crianças, ela vai cuidar da casa, ela vai fazer a comida. Então, se esse cara, além de trabalhar, tiver que arrumar a casa, se ele tiver que, fazer comida, imagina um cara no horário de descanso, no intervalo, se ele pode voltar para casa e ele ainda vai ter que fazer comida, não dá, provavelmente ele vai fazer comida, comer e sair. Não vai ter nenhum momento de descanso ali no almoço. Se além disso ele tem que ficar preocupado, meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar essas crianças? Que hora que eu vou ter tempo para aprender todas essas coisas, para ler, para dar uma aula para elas, para acompanhar a educação delas? Não vai dar, ele vai ter que ficar preocupado o tempo todo. A solução moderna nossa é atribuir ao Estado essa responsabilidade. Então, deixa para o Estado fazer. E, bom, hoje, felizmente, a gente está começando a duvidar da qualidade desse ensino dado ao Estado aí. Mas o fato é que ele não vai ter tempo para fazer isso se ele tiver que trabalhar e fazer todas as outras coisas das responsabilidades, vamos colocar assim, domésticas. Então, se ele só tem que trabalhar, ir lá para fora, trabalho e tal, e a mulher vai fazer os trabalhos do lar, domésticos, ótimo! Aqui temos uma parceria ideal. Ele não vai ter preocupação, ele sabe que a melhor educação possível está sendo dada pela própria mulher dele, pela própria esposa, com os valores, com a competência que lhe agrada, e ao mesmo tempo ele, só tem que cuidar de trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Então ele faz aquilo enquanto a mulher faz a parte dela, e essa é uma parceria, então ele depende dela e ela depende dele. Esse é o argumento de Chesterton. Essa é uma parceria. E é assim que tem que ser encarada a coisa. O próprio marido não pode, e isso também acontece muito nos nossos dias, né, no nosso caso, o próprio marido não pode deixar de considerar o majestoso trabalho que a mulher faz em casa. É claro, desde que a mulher faça esse trabalho mesmo. Se o marido chega em casa, a mulher tá lá, tranquilona, não fez nada,
aí ele tem direito de reclamar. Então é preciso que o marido também se conscientize dessa função importantíssima que a mulher realiza. A gente vai falar daqui em diante sobre essa função importantíssima do que a mulher realiza e que muitas vezes os próprios maridos não têm essa consciência e isso acaba desestimulando a mulher a fazer o homeschooling, a ser dona de casa, porque se de repente nem o marido reconhece o trabalho dela, nem em casa ela vai ter ali esse reconhecimento e tal, o desestímulo é ainda maior. Mas essas são duas dicas bem básicas. Nós vamos começar então agora aqui com os argumentos mais pesados, mas se você já está gostando, você fala, poxa, ou mesmo depois, se você quiser esperar um pouquinho, fala assim, deixa eu ver se esse negócio vai ficar realmente pesado. Depois você vê e fala, pô, muito bom, argumentos muito interessantes e tal, as pessoas deveriam ouvir isso. Uma das formas de você fazer com que as outras pessoas ouçam esses argumentos é simplesmente curtir. Se você curtir, o YouTube já vai entender que, poxa, é interessante mandar isso para outras pessoas. Mas claro, você mesmo pode mandar. Você pega e fala, achei interessante, tal, chega para alguém e fala, e aí, olha aqui, que legal esses argumentos, o que você acha e tal. Pode fazer isso também, que, obviamente, se você compartilhar, você vai estar contribuindo aí diretamente para que outras pessoas vejam o vídeo. Beleza? Vamos dar sequência então. Alguns progressistas e feministas argumentam que é necessário livrar as mulheres da preocupação do lar, ou das preocupações do lar. Elas estão oprimidas com essas preocupações e é preciso livrá-las. Quanto a isso, o Chesterton observa o seguinte: em primeiro lugar, meu correspondente não faz caso de uma distinção elementar na nossa natureza humana. Teoricamente, suponho, todos gostariam de se livrar das preocupações, mas ninguém no mundo gostaria de ser sempre livrado de atividades preocupantes. Eu gostaria muito, no estado em que estão meus sentimentos nesse momento, de estar livre do absorvente incômodo de escrever esse artigo. Mas não se segue que gostaria de ser libertado do absorvente incômodo de ser um jornalista. É claro que uma preocupação é uma coisa ruim e a gente quer se livrar da preocupação. Mas tem duas formas de se livrar da preocupação. Você pode efetuar aquilo que a preocupação demanda, ou você pode eliminar a própria fonte da preocupação. Para entender isso melhor, vamos acompanhar mais uma citação do Chesterton. Se não estamos interessados, por que nos deveríamos preocupar? As mulheres se preocupam com os cuidados da casa, mas as mais interessadas são as que mais se preocupam. As mulheres se preocupam ainda mais com seus maridos e filhos. E suponho que, se estrangulássemos as crianças e decepássemos os maridos com alabardas, então as mulheres ficariam livres para a cultura superior. Bom, percebam, há duas maneiras de lidar, como eu havia dito, com as preocupações. Vamos supor, você está querendo lidar com as suas notas. Você está preocupado com suas notas e tal. Uma das maneiras de resolver isso é você estudar, ir lá, fazer a prova, entregar os trabalhos, receber essas notas finalmente e acabou a preocupação. Outra maneira é te tirar da faculdade, te tirar do curso que você está fazendo. As duas maneiras eliminam a preocupação, mas uma é desejável e outra não. Bom, claro, talvez seja desejável para você abandonar o curso que você está fazendo, mas acho que deu para entender o princípio aqui. Pensa na própria mãe. A mãe está preocupada com a educação dos filhos, se eles vão aprender tudo direitinho. Está preocupada em ensinar as coisas para os filhos, e os estudos que ela vai fazer, os livros que ela pegou para ler. Então ela está cheia dessas preocupações. Ela pode estudar e fazer todas essas coisas e tal, e aí finalmente ministrar as aulas, educar a criança e ver os resultados. Ou pode-se eliminar as crianças. É óbvio que ela prefere o segundo tipo de eliminação da preocupação ao primeiro. Por quê? Porque ela se interessa, ela se importa. Ela não quer se ver livre das coisas que trazem a preocupação. A preocupação é um ônus ali da própria coisa que se deseja muito. As crianças, enfim, a família. Então, o Chesterton brinca, se você estrangular as crianças e decepar o marido e tal, ficaria livre e tal. Mas não é isso que ela quer. Pelo menos não naturalmente, não normalmente, embora o feminismo insista em tentar incutir na mulher a ideia de que ela quer justamente isso. Aí você se pergunta, é o que você quer?
É importante a gente observar que, tal como o homem também quer a família, os filhos, a mulher também quer isso. E o que vale é entender qual a melhor forma de lidar com essa preocupação. A mentalidade moderna entende que, puxa, para resolver essas preocupações, entrega tudo para o Estado, né? Terceiriza tudo. A gente já viu no outro vídeo que eu já mencionei que essa não é necessariamente a melhor ideia, normalmente não será a melhor ideia. Aliás, falando sobre vídeos anteriores e vídeos subsequentes e outros vídeos que complementam o que a gente está dizendo aqui, se você parar para observar, nosso canal está crescendo, está tendo cada vez mais vídeos, e isso acaba oferecendo quase que um curso, ou pelo menos uma palestra inteira sobre o assunto. Então, considera se inscrever no canal, porque aí, na medida em que os vídeos forem tendo sequência, na medida que os assuntos forem se correlacionando, você já vai ter visto o assunto. Então, inscreva-se, ative o sininho, pra você não perder quando cada um desses vídeos aparecerem e você ficar por dentro aí de toda a argumentação que a gente tem montado aqui no canal. Beleza? Vamos dar sequência então para o próximo tópico. Bom, um outro argumento muito comum entre as feministas, principalmente já da época do Chesterton, era que o lar era algo extremamente fatigante. Então, poxa, a mulher é desestimulada a ficar no lar porque ele é fatigante. Isso é verdade em um sentido, falso no outro. Vamos deixar o Chesterton esclarecer isso pra gente. Se fatigante designa apenas um trabalho terrivelmente pesado, tenho de admitir que o trabalho doméstico, de fato, fatiga a mulher, assim como fatigaria o homem o trabalho da Catedral de Amiens e de trás de um canhão de Trafalgar. Mas, se fatigante designa um trabalho que, além de pesado, é insignificante, insosso e de pouca importância para a alma, então, como já disse, desisto. Não sei o que significam tais palavras. Ser Rainha Elizabeth numa esfera delimitada, tomando decisões sobre vendas, banquetes, trabalhos e feriados. Ser Whitley numa determinada esfera, fornecendo brinquedos, botas, lençóis, tortas e livros. Ser Aristóteles numa determinada esfera, ensinando moral, bons modos, teologia e higiene. Entendo como isso poderia exaurir a mente, mas definitivamente não consigo imaginar como poderia estreitá-la. Bom, existem duas maneiras de uma coisa ser fatigante. Ela pode ser cansativa porque é pesada, com muito trabalho, muita coisa para fazer, e isso acaba cansando a gente muito. Ou ela pode ser fatigante porque ela é insossa, ela é tediosa, ela é uma coisa, puxa, sem significado, uma coisa, sabe? Um tipo de trabalho assim, que você não vê muito sentido naquilo e tal. Então, qual dos dois? No primeiro sentido, é claro que é fatigante. Olha, aqui, talvez, nessa argumentação para estimular, isso que eu vou dizer pode ser bastante desestimulante. Mas eu acho que, no fundo, muitas pessoas sabem disso. Quando você entende esse projeto, esse ideal de mulher do lar, você vai perceber que talvez poucas profissões do mundo sejam tão fatigantes quanto. Puxa, a mulher vai ter que estudar bastante para dar aula para os filhos, ela vai ter que aprender e entender muito bem aquilo. Ela vai ter que dar aula, ela vai ter que, puxa, avaliar, ela vai ter que corrigir exercícios, ela vai ter que preparar a aula, ela vai ter que ensinar costumes e bons valores, dar lições de moral, de virtude, em momentos separados de aula, momentos do dia a dia. Ela tem que cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar das coisas do lar, administrar tudo. Então, todas essas funções dadas a ela faz com que o trabalho seja, poxa, muito contínuo e muito pesado. Talvez muitas mulheres se sintam desestimuladas justamente pelo colossal desafio que é ser mãe e dona de casa nesses moldes. Bom, de fato, nesse sentido, é fatigante. A mulher que vai realmente cumprir esse tipo de coisa é uma heroína. Isso sim é uma mulher extremamente forte, extremamente dedicada. Tão dedicada quanto, puxa, a mulher que faz os maiores esforços aí na carreira e assim por diante. Agora, que é uma coisa sem significado, uma coisa insossa, uma coisa, sabe, secar gelo. Claro que não. Se tem uma coisa que não é insossa, é uma coisa tediosa e tal. Por quê? Porque o que a mulher tem que fazer ali no lar, de fato, se ela assumir todas essas responsabilidades, é de uma amplitude enorme. Pensa bem, para começo de conversa, ela tem que entender, ler muito, conhecer muito,
Se isso é fatigante, então o trabalho de qualquer professor é fatigante. Mas, além disso, ela tem um trabalho administrativo, de gerência do lar. Aprende macetes de economia, de como fazer um negócio, de como pegar aquilo ali que ia ser jogado fora e fazer alguma coisa útil. O que o Chesterton chama de o romance da parcimônia. Ela vai ter que, além da própria atividade educativa dos filhos, ela vai gerir a atividade recreativa dos filhos. Ela vai trabalhar na formação de um ser humano, de um indivíduo, ver ele crescer. Ela vai dar todos os subsídios para o homem realizar a sua própria função. Ela é rainha no lar, ela escolhe as coisas. Ela escolhe onde vai ficar cada coisa, ela trabalha com decoração, ela monta os projetos junto com o marido. Se ela levar a sério, ela de fato tem uma amplitude enorme. Ainda que ela tenha uma delimitação, aquele é o seu reino. Aquele é o lugar onde ela administra e manda e faz o que quiser ali. De fato, o Chesterton coloca o lar como o reino do homem, do ser humano. Enfim, há uma infinidade de tarefas aí que faz da vida da mulher rainha do lar tudo menos tediosa. Tudo menos tediosa. Só vai ser tediosa se ela não perceber, por exemplo, a extensão da liberdade que ela tem ali, se ela deixar de realizar suas funções, largar os filhos para lá e assistir novela, se ela, não assumir nenhuma das suas responsabilidades, de fato. Procrastinar tem a intenção de fazer a coisa. No caso aí, não estou falando de uma que tem intenção nenhuma. Então, claro, se ela não fizer nada dessas coisas, se ela não tiver a intenção de educar, ou se ela não vai estudar, por exemplo, se ela não tiver nenhuma dessas, aí claro, vai ser tedioso. Mas pense bem, é mais fácil a vida do marido ser tediosa, indo por uma fábrica, indo fazer alguma função e voltando para ela, não tem mais nada além daquilo ali, do que a dessa mulher. E quanto à questão do quão significativo é o trabalho que ela faz, a gente vai para o nosso último tópico para responder. Em uma determinada ocasião, o hype, o assunto do momento na Inglaterra do Chesterton era se o trabalho doméstico era uma profissão de meio período ou uma coisa integral. E o Chesterton vai observar que, na verdade, eles não entenderam qual era a verdadeira questão ali. Eles falaram, será que, a mulher não se realizaria mais se ela fosse para uma fábrica e tal? Bom, o Chesterton conta sobre um empresário da indústria de alfinetes. E esse empresário falava que era necessário 100 homens para produzir um alfinete. A gente está pensando numa sociedade industrial e a ideia era de que cada pessoa tem uma função na fábrica, na indústria, e ela realiza exclusivamente aquela função que é uma das etapas para a produção da coisa que aquela fábrica pretende produzir. Então, ele está nesse contexto falando sobre esse assunto, só para contextualizar as citações que a gente vai ver do Chesterton aqui. Então, dá uma olhada no que o Chesterton fala. Pode-se considerar emancipação o permitir que uma mulher fabrique parte de um alfinete, se for isso que ela deseja realmente. O que questionamos, porém, é se o ato de fabricar parte de um alfinete representa realmente uma conquista mais humana do que o de fabricar um avental inteiro. Ousamos ir mais longe, inclusive, questionando se a atividade de fabricar um avental inteiro é mais humana que a de tomar conta de uma criança inteira. Bom, em certo sentido aqui, quem conhecer Hegel vai ver aqui uma certa influência, ao que me parece, da concepção de Hegel do trabalho. Bom, independente desse aspecto aqui, o que o Chesterton está colocando é o seguinte, pensa nesses dois casos. Uma pessoa vai à fábrica e ela, coloca um ingrediente numa pista, no processo de fabricação de alguma coisa. Ou ela põe uma partezinha. É isso que ela faz, essa é a função. E por outro lado, o Chesterton pergunta, o que é mais significativo? O que é uma realização humana maior? A pessoa que faz isso ou a pessoa que produz o seu próprio produto e vê ele completo? Essa é a parte hegeliana que eu falei. Mas o meu ponto aqui, e o ponto que eu quero destacar, é a parte final do argumento. Chesterton diz, o que seria mais significativo? A pessoa fazer isso ou, indo mais longe, ela cuidar de uma criança inteira ou integralmente? Bom, Chesterton tem mais uma citação que vai nos ajudar a entender qual é o ponto que eu quero destacar aqui. A questão da maternidade como emprego de meio período é que, no mínimo, a maternidade é um daqueles empregos que podem ser considerados como uma totalidade e quase como um fim em si mesmo. Trata-se, portanto, de algo que, pela própria constituição da natureza humana, pode-se perseguir com um autêntico entusiasmo,
um entusiasmo que não tem preço, por assim dizer. Independentemente de ser ou não um emprego de meio período, uma atividade como essa não precisa ser realizada com metade do coração apenas. Presta atenção no argumento do Chesterton aqui. O que pode ser mais significativo do que isso? O que pode ser mais significativo do que a formação de um ser humano? Seja o que for que você faça fora de casa e trabalhe, poucas coisas vão poder concorrer ao nível de significância, ao nível de importância, de sublimidade, do que criar um ser humano, de que formar um bom homem, uma boa mulher, um bom ser humano. Perceba, essa é a sublimidade da tarefa da mulher. Além da própria colaboração para que o cara trabalhe e faça a sua função lá fora, ela forma o indivíduo, o ser humano. E ele fala, poxa, em outros serviços, em outros empregos, por mais que você tenha uma consciência sobre o papel da engrenagem numa sociedade toda estruturada e harmônica, de partes harmônicas, ok, você pode ter essa mentalidade ir lá e dar um grande significado à sua função específica dentro de uma fábrica, e entender o papel dessa fábrica na sociedade e assim por diante. Mas você não terá uma ocupação, provavelmente, tão entusiasmante quanto o que a mãe tem ali da formação de um indivíduo. Ele fala assim, mesmo que alguém faça isso por meio período, ou seja, por metade de um tempo, não é uma coisa que você precisa fazer com metade do coração, ou seja, é uma coisa que você pode dedicar o coração inteiro para isso, com todo o entusiasmo possível. Para muitos empregos vai ser meio difícil você encarar isso com toda essa paixão e entusiasmo. Então, esse é um aspecto importantíssimo da argumentação do Chesterton aqui. Teve uma ocasião que um correspondente também, falando com o Chesterton e tudo mais, e eles contaram assim, falaram sobre uma mulher que realizou um grande feito, sei lá, na natação, realizou alguma outra coisa, enfim, casos de mulheres que foram muito bem-sucedidas e realizaram coisas majestosas. Percebam, na nossa perspectiva conservadora da realidade, nós entendemos que há muitos casos, de fato, muitas profissões e coisas que as mulheres são inadequadas por constituição física e biológica. Ou seja, tarefas principalmente que demandam muita força não são adequadas para a mulher. Geralmente, as mulheres vão ser mais fracas que os homens. Falar, se isso aí, poxa, choca seu mundinho e tal, desculpa, mas essa é a realidade. Apesar do que os filmes e tudo mais tentam hoje pregar o contrário, na realidade, as mulheres normalmente são mais fracas que os homens. Que o diga os homens aí que estão, os transexuais que estão aí lutando no MMA e descendo o cacete nas mulheres, e as mulheres, ó, aplaudindo homem arrebentar a cara de mulheres. Mas esse assunto a gente pode falar numa outra ocasião. Aí. Aliás, diz minha esposa que isso é admitido até pela Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, tá? Que os homens são mais fortes que as mulheres. Eu não li, mas ela leu e disse isso para mim. Entretanto, outras tantas funções nós entendemos como inadequada para as mulheres, de uma maneira geral, por uma questão moral e não de competência. O que eu quero dizer com isso? É claro que as mulheres podem fazer muitas, e tem coisas que elas fazem melhores do que os homens. Por exemplo, naturalmente ou normalmente, elas vão ser melhores educadoras. Enfim, profissões empáticas, né? E assim por diante. Ok? Tudo bem? Não é isso que está sendo discutido. Mas o fato é que muitas outras coisas, que elas podem ser tão boas quanto qualquer homem, são inadequadas para elas não por incompetência da parte delas, não tem nada a ver com isso. São inadequadas como aspiração universal porque elas deveriam estar fazendo outra função. É simplesmente isso. Quer dizer, é inadequado para ela não porque ela é incompetente, mas é inadequado como inspiração para as mulheres, porque elas deveriam estar criando seus filhos, cuidando do lar. Essa é a questão. Esse é o argumento do Chesterton. Portanto, a gente pode concordar que se as mulheres saírem de casa, se as mulheres resolverem fazer um monte de coisas, elas podem fazer coisas incríveis. Óbvio, a gente concorda com isso. Tudo bem, se o argumento for esse, as mulheres podem fazer coisas incríveis. Elas têm competência para isso, como ser humano. Ok? Tudo bem? Não é isso que está sendo discutido. Bom, para acompanhar esse argumento, deixa eu dar sequência com a citação do Chesterton. Mas os comentários não param por aí. Acrescenta-se um número considerável de observações. Sugere-se, por exemplo, que essas tarefas estavam acima da capacidade das mães e avós das moças,
Não pela óbvia razão de que aquelas não dispunham de carros nem de aviões com que se divertir nas horas vagas, mas porque as mulheres de então se encontravam escravizadas pelas convenções sociais que lhes impunham uma condição de inferioridade em relação aos homens. Já se foi o tempo, informa-nos um certo comentarista, em que as mulheres eram consideradas incapazes de alcançar conquistas sociais importantes. Ao que parece, não lhe ocorreu que o próprio fato de ser mãe ou avó representa uma conquista social importante, e cuja realização, aliás, dependia de que aquelas mulheres não gastassem seu tempo livre voando sobre os hemisférios. Bom, Chesterton está se referindo ao exemplo do cara falando, uma mulher, sei lá, conseguiu voar de um lado ao outro do planeta, uau, as mulheres são incríveis. Claro, nós concordamos, as mulheres são incríveis. E aí ele fala, as mães e avós não fizeram isso aí porque elas estavam sendo oprimidas pelo patriarcado. Basicamente é esse o argumento. E aí ele fala, não, agora as mulheres já realizam conquistas sociais importantes. E esse é o meu ponto aqui, o Chesterton observa, que agora? Ok, uma mulher foi de um hemisfério ao outro, grande feito. Mas será que isso é maior do que formar um bom homem? Presta atenção, se as conquistas sociais importantes são a pauta, a gente pergunta, por que você quer uma conquista social importante? Se o argumento for qualquer coisa altruísta, ou seja, algo que não direciona a própria glória da mulher, então a gente vai ter um problema aqui para a argumentação feminista. Percebam, se for, eu quero glória pra mim, eu quero ser reconhecido e lembrado e tudo mais e tal, poxa, que coração pobre, que alma medíocre. Tudo que você quer é a sua própria glória, ainda que você tenha que se desfazer, talvez, do melhor pro seu filho, o melhor pra sua família. Claro que isso é bastante ruim, o próprio Chesterton chama isso de, não progresso, mas degradação progressista. Mas, se você falar assim, não, estou querendo fazer isso pro bem da sociedade, eu quero o melhor pra sociedade. Pois bem, se você quer o melhor para a sociedade, o que poderia mais beneficiar a sociedade do que a formação de boas pessoas? O que é mais relevante para a sociedade do que entregar à sociedade, de dentro da sua casa, indivíduos moral, intelectual e habilmente capazes? Criança sendo formada com um senso moral excelente, com habilidades intelectuais, com competência para ofícios. O que poderia ser mais relevante para a sociedade do que entregar melhores pessoas para a sociedade? O que de fato fará de uma sociedade um lugar bom é se as pessoas forem boas. Essa é a realidade que a gente tem que encarar. E a mulher tem o papel preponderante, proeminente na determinação da qualidade da sociedade, se ela vai estar no lar e acompanhar toda a formação da educação do filho ou não. Que é uma conquista social mais relevante que essa? O Chelsea fala, poxa, parece que escapa para as pessoas que ser mãe de verdade, ou avó que seja ali, é uma conquista social importantíssima. É claro aqui que não é só ser mãe, não é só engravidar e ter o filho e jogar ele para escanteio e deixar o Estado e a televisão e o Felipe Neto educá-lo. Claro que não é isso. Mas ser mãe, conforme esse ideal, poucas coisas poderiam rivalizar a importância social disso. Então, se a preocupação é o bem da sociedade, pode ter certeza, seja mãe nesses moldes, que dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa mais relevante que isso. Se é que há alguma coisa mais relevante que isso. Bom, essa é uma perspectiva conservadora que a gente está passando aqui. E que a gente entende ser uma perspectiva bastante realista. E bom, você que fala, eu tô achando legal essa perspectiva conservadora, Instituto Burke é a minha recomendação. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica no link. Não vai pagar nada por isso, ele vai te mandar para a página do Instituto Burke. Você vai dar uma olhada lá no que está sendo oferecido, os cursos e assim por diante e tal. Dá uma olhada, cara. Eu recomendo muito isso. Dá uma olhada, você vai achar muito interessante todas as opções. Dá para você ver quem são os professores, quantas horas vai ter cada curso lá sendo oferecido. Então, dá uma olhada para você continuar a estudar essa perspectiva conservadora no Instituto Burke. E claro, o nosso próprio canal aqui. Então, a gente vai continuar falando isso, continuar falando sobre essas coisas. Esse próprio tema que a gente desenvolveu aqui, Chesterton não fala só isso. Isso aqui não esgota o pensamento do Chesterton. A gente pode falar mais.
E é uma coisa que, poxa, se você falar assim pra gente, se a gente vê um número legal aí de comentários falando, poxa, o que mais o Chesterton fala? Ou e essa outra objeção, o Chesterton trabalha e tal? É possível que sim, ele disserta bastante sobre isso. Então comenta aí pra gente, fala, pô, fala mais aí do Chesterton, faz uma parte 2 desse vídeo aí, que a gente mostra toda a argumentação, o resto da argumentação do Chesterton, para complementar esse vídeo. Então comenta isso aí, né? Diga aí pra gente que você quer uma continuação desse vídeo, que a gente dá sequência. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos livros mencionados. Se quiser comprar, compra por eles pela Amazon. Você não vai pagar nada mais de usar os nossos links, tá? Diga-se de passagem. Mas isso vai ajudar o canal, beleza? Eu vou deixar aqui ao lado, né? Vai aparecer aqui na sua tela agora, provavelmente, os links de outros vídeos do canal que podem ser interessantes. Se você gostou do nosso canal, gostou desse vídeo, pode ser que você não tenha visto aí outros vídeos, eu vou deixar então aqui na tela para você ver e gostar, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até semana que vem, abraços!